Nas primeiras horas da manhã, quando o silêncio da noite ainda pairava sobre a casa, uma tragédia aterradora se desenrolava no interior de uma residência aparentemente tranquila. 5 membros de uma família, incluindo 2 crianças, foram vítimas de uma execução brutal e meticulosamente planejada. O assassino, em um ato de frieza impensável, invadiu o lar onde todos dormiam, ou, pior ainda, forçou as vítimas a acordarem para enfrentar um destino cruel e implacável. A violência que se seguiu foi de uma precisão aterradora, como se o criminoso tivesse ensaiado cada movimento, cada passo. As vítimas, pegas de surpresa em um momento de vulnerabilidade absoluta, não tiveram chance de reagir. Tudo aconteceu tão rapidamente, mas de forma tão calculada, que a cena do crime parecia ter sido orquestrada por uma mente que não sentia o peso da humanidade. O terror pairava no ar, pesado e insuportável, enquanto as últimas respirações de uma família inteiramente destruída ecoavam pelos corredores de sua própria casa. Era impossível compreender a magnitude do mal que se abatia sobre aquele lar. Um ato de tal crueldade, de tamanha frieza, só poderia ser descrito como uma violência hedionda, um crime cujas sombras se espalhariam por toda a cidade, deixando um rastro de perguntas sem respostas e corações partidos. O que poderia levar alguém a cometer algo tão monstruoso? E o pior, quem, entre aqueles que sobreviveram ao horror, teria coragem de enfrentar a verdade oculta nas sombras dessa tragédia? Min Lin e sua esposa, Yun Lin, conhecida como Lily, eram um casal dedicado e trabalhador que se conheceu em Sydney após migrar da China como estudantes. Unidos pelo amor, eles se casaram e formaram uma família com 3 filhos, Brenda, a mais velha, com 15 anos, Henry, de 12 anos, um jovem extrovertido e apaixonado por esportes, especialmente badminton, e Terry, o caçula de 9 anos, que tinha um vínculo especial com seus irmãos, especialmente com Brenda, a quem costumava seguir por toda parte. A família Lin era conhecida por sua proximidade, e Min e Lily se esforçavam ao máximo para proporcionar aos filhos a melhor vida e educação possível. Em 2002, Min fundou a Epping Central News Agency, que rapidamente se tornou um negócio de grande sucesso, gerando mais de $1 milhão por ano. A agência era um ponto movimentado na comunidade, consolidando o respeito e o reconhecimento da família na região. A residência dos Lin, localizada na Bondar Road, no agradável subúrbio de North Epping, também abrigava a irmã de Lily, Irene, que trabalhava meio período na agência de notícias para ajudar o casal. Além disso, Min comprou uma casa para seus pais, Yang Fei Lin e Fei Qingju, a cerca de 30 minutos de carro, mantendo-os próximos. A proximidade da família estendia-se também à irmã de Min, Kate, e ao cunhado, Liane Binzei, conhecido como Robert, um ex-otorrinolaringologista na China, que migraram para a Austrália em 2002 com seus filhos. Na sexta-feira, 17 de julho, a família Lin participou de um jantar regular na casa dos pais de Min e Kate. Apenas Brenda estava ausente, pois participava de uma excursão escolar. O que deveria ser apenas mais um dia comum na vida de uma família amorosa e unida acabou marcado por um dos crimes mais chocantes e devastadores imagináveis. A avó de Henry sugeriu que ele passasse a noite em sua casa, mas o menino recusou, pois havia combinado de jogar badminton com seu tio Robert no dia seguinte. Naquela noite, Min deixou a casa de seus pais por volta das 21 horas para realizar entregas de jornais que seriam distribuídos na manhã seguinte. Posteriormente, toda a família retornou para sua residência na Bondar Road. Na manhã seguinte, os moradores começaram a estranhar a movimentação, ou melhor, a falta dela. A agência de notícias da família permaneceu fechada de maneira incomum, e os jornais se acumulavam do lado de fora da loja, sem que ninguém os recolhesse. Era um sábado movimentado, e o fato de Min não abrir seu negócio sem aviso prévio despertou preocupação. A inquietação levou um cliente a telefonar para Kate, irmã de Min, questionando o que poderia estar acontecendo. Imediatamente, Kate e seu marido, Robert, caminharam até a casa da família Lin, localizada a menos de 5 minutos dali. Eles chegaram por volta das 9 horas e encontraram a porta da frente destrancada. No térreo, tudo parecia em ordem, sem sinais de que algo estivesse errado. Porém, a casa estava estranhamente silenciosa, e ninguém respondeu aos chamados de Kate e Robert. Quando decidiram subir ao segundo andar, foram confrontados com uma cena aterrorizante. No quarto principal, estava o corpo de Lily, brutalmente espancada até a morte. O quarto estava coberto de sangue. Em seguida, os dois encontraram o corpo de Irene em seu próprio quarto,
caída ao lado da cama. No quarto oposto, os corpos de Henry e Terry, os dois filhos pequenos de Min e Lily, foram encontrados. O cenário era de puro horror, o sangue manchava as paredes, o chão e até o teto de cada cômodo. A cena do crime foi considerada uma das mais brutais da história australiana. No entanto, o corpo de Min Lin não estava em lugar algum. Desesperada, Kate discou o número de emergência, solicitando uma ambulância imediatamente. Uma ligação de emergência revelou a confusão e o desespero de Kate ao relatar o que estava acontecendo. No início, a atendente questionou o motivo da chamada e pediu calma enquanto tentava entender a situação. Kate mencionou que acreditava que alguém havia matado seu irmão e sua família, mas suas palavras eram fragmentadas e carregadas de angústia. Durante a conversa, ela afirmou que havia corpos na casa, mas que não tinha certeza se Min, seu irmão, estava lá. Ao final da ligação, Kate, tomada pelo pânico, implorou para que seu marido, Robert, não a deixasse sozinha. Em cantonês, ela disse: "Estou mais assustada do que você." Mas Robert insistiu em buscar os pais dela e de Min, deixando-a sozinha na casa. Somente com a chegada da polícia e dos paramédicos, Kate foi encontrada em frente à porta, chorando e pedindo socorro. Após uma busca mais detalhada no quarto principal, a polícia finalmente localizou o corpo de Min Lin sob o edredom. Assim como o restante de sua família, ele havia sido brutalmente assassinado. Kate, Robert, Yang Fei Lin e Fei Qin Ju foram levados ao hospital para tratamento de choque. Enquanto isso, Brenda, a única sobrevivente da tragédia, ainda estava em viagem escolar e só tomou conhecimento do ocorrido de forma devastadora. Ao acessar suas redes sociais, foi surpreendida por mensagens de amigos e artigos noticiando o caso. Inicialmente, acreditou que se tratava de uma brincadeira de mau gosto, mas a escola providenciou seu retorno imediato a Sydney. No aeroporto, Brenda foi recebida por Kate e pela polícia, que confirmaram a terrível notícia. Brenda relembrou com pesar o momento em que viu sua família pela última vez, quando seu pai a deixou para sua excursão. Sem querer chamar atenção, pai e filha se despediram de forma contida. Mais tarde, Brenda afirmou: "Meu maior arrependimento é não ter abraçado meu pai e dito que o amava." A Operação Strikeforce Norbur foi rapidamente implementada para investigar os 5 assassinatos. O caso ganhou notoriedade nacional, com a mídia acompanhando de perto cada pista ou atualização. Inicialmente, especulou-se que poderia ter sido um homicídio seguido de suicídio, mas essa teoria foi descartada após análise detalhada das evidências. Os ataques brutais e prolongados, além da consistência dos ferimentos em todas as vítimas, indicavam a ação de um único perpetrador. A investigação revelou que o assassino provavelmente tinha acesso à casa e estava familiarizado com o ambiente. Não havia sinais de arrombamento, e a energia elétrica da residência havia sido cortada. Além disso, o quarto de Brenda, de 15 anos, estava completamente intacto, e sua maçaneta era a única sem marcas de sangue, sugerindo que o criminoso sabia que ela não estava em casa. Foram identificadas 24 pegadas ensanguentadas no local, todas do mesmo tamanho e modelo de calçado, indicando que apenas uma pessoa esteve presente. A análise forense confirmou que os assassinatos ocorreram entre 2 horas e 5 horas e 30 da manhã. Min e Lily foram as primeiras vítimas, seguidos por Irene, enquanto os 2 filhos, Henry e Terry, provavelmente acordaram e lutaram contra o agressor antes de serem mortos. O trauma causado pelos golpes foi fatal para Henry, que sofreu 3 ferimentos na cabeça. Terry, por sua vez, sobreviveu aos ataques iniciais e pode ter permanecido vivo por até 2 horas antes de sucumbir. A arma do crime foi identificada como um objeto semelhante a um martelo com corda, que o assassino teria usado para controlar as vítimas durante os ataques. A polícia concluiu que o autor do crime conhecia intimamente a família e planejou cada detalhe. No entanto, a brutalidade do ato e as circunstâncias devastadoras deixaram uma marca profunda na comunidade e na vida de Brenda, a única sobrevivente, que carrega até hoje a dor de ter perdido toda a sua família de forma tão violenta. Robert e Kate enfrentaram uma cena aterradora ao entrar na casa da família Lin. Quando se aproximaram do último quarto, a porta estava entreaberta, revelando os corpos das 2 crianças no chão. Kate entrou em desespero, gritando enquanto tentava manter a calma. Robert tentou tocá-la para verificar se ainda estava viva, mas Kate o impediu, segurando-o. A tensão no momento era insuportável, e ambos estavam apavorados.
Em meio ao caos, os dois tentaram lidar com uma tragédia inimaginável. Robert expressou sua gratidão pela onda de apoio que receberam. Ele reconheceu o carinho e a solidariedade da comunidade, mencionando como essas demonstrações os ajudaram a se manterem fortes. Kate destacou a importância de saber que tantas pessoas se preocupavam com o que estavam enfrentando, o que lhes dava forças para seguir em frente. 3 semanas após os assassinatos, Kate e Robert retomaram os negócios da agência de notícias da família e se tornaram tutores legais de Brenda. Robert propôs adotar Brenda, demonstrando seu compromisso em cuidar dela após a tragédia. O funeral da família Lynn aconteceu em agosto, com centenas de pessoas presentes, incluindo amigos, familiares, colegas de escola das crianças e policiais. A cerimônia foi um momento de luto coletivo, enquanto a comunidade prestava homenagens às vítimas. Além disso, um fundo fiduciário foi criado para apoiar a educação de Brenda. A resposta pública foi massiva, com muitas pessoas oferecendo ajuda e apoio emocional. Porém, o desejo por respostas e justiça era compartilhado por todos. A investigação da Strikeforce Norbur começou a traçar um perfil do assassino. A ausência de sinais de arrombamento indicava que ele possuía uma chave da casa, além de conhecer detalhes do local, como a maneira de cortar a energia. O fato de o quarto de Brenda ter sido poupado reforçava a ideia de que o criminoso sabia que ela não estava em casa. As pegadas ensanguentadas encontradas na casa apontavam para a presença de apenas uma pessoa. Durante a ligação para a emergência, Kate implorou a Robert que não a deixasse sozinha, temendo que o assassino ainda pudesse estar por perto. Contudo, Robert saiu para buscar os pais dela, deixando-a brevemente. A polícia suspeitou que sua atitude indicava um conhecimento prévio sobre o que encontrariam na casa. Ele teria dito a Kate para não olhar antes de se depararem com a cena, o que levantou suspeitas sobre sua possível ligação com o caso. Diante dessas dúvidas, a polícia instalou câmeras escondidas na casa de Kate e Robert, onde Brenda também residia, para avaliar o risco que ele poderia representar. Após monitoramentos e investigações, a polícia concluiu que Robert não oferecia perigo a Brenda. Mesmo assim, a tensão e o peso da tragédia permaneceram enquanto todos buscavam respostas e a justiça que a família Lynn merecia. A investigação revelou que o assassino poderia ter aguardado o retorno de Brenda para casa antes de cometer os crimes, mas isso não aconteceu. Ao analisar mais profundamente o caso, a polícia descobriu pegadas ensanguentadas no local, compatíveis com o modelo de tênis ASICS, o mesmo tipo que Robert era visto usando em fotografias antigas. Dentro da casa de Robert e Kate, as câmeras capturaram um momento importante. Robert, sentado à mesa de jantar com Kate, foi flagrado cortando uma caixa em pedaços pequenos. Ele mergulhou os pedaços em um balde com água antes de descartá-los no vaso sanitário. Mais tarde, foi constatado que a caixa era de um par de tênis ASICS, tamanho 9,5 masculino. Outro ponto que chamou a atenção foi um telefonema que Robert fez para um detetive. Ele disse querer esclarecer algo que poderia ter afirmado no dia em que os corpos foram descobertos. Durante a ligação, explicou que mencionara haver 5 corpos na casa, mas alegou que havia dito 4 ou 5. No entanto, quando ele deu essa informação, a 5ª vítima ainda não tinha sido localizada, levantando mais suspeitas. A investigação avançou, e a polícia conduziu uma busca minuciosa na casa de Robert e Kate, além de apreender o carro dele. Durante uma entrevista, ambos confirmaram que haviam acordado cedo na manhã em que os corpos foram descobertos. Robert afirmou que passou a manhã na garagem, um local de interesse prioritário para a polícia. Durante a busca, encontraram uma mancha no chão, identificada como a evidência número 91. A análise revelou que a mancha era uma transferência de DNA contendo material genético de 4 das 5 vítimas, incluindo Terry, de 9 anos, com uma probabilidade de coincidência de 1 em 50 quatrilhões. Com essa descoberta crucial, em 5 de maio de 2011, às 9 horas da manhã, Robert foi preso pelos assassinatos de seus familiares. Apesar de Kate fornecer um álibi dizendo que ele não saiu da cama naquela noite, a polícia acreditava que ele a sedara antes de partir para a casa dos Lynn, por volta das 2 da manhã. A conclusão foi que Robert usou uma cópia da chave da residência e matou os familiares na ordem em que representavam ameaça ou resistência. As 2 crianças de Irene foram consideradas vítimas secundárias, provavelmente acordando durante os assassinatos. Enquanto isso, na escola de Brenda,
ela foi levada ao escritório da diretora para receber a notícia da prisão de seu tio. A diretora revelou que já tinha suspeitas sobre Robert após vê-lo intimidar Brenda no pátio da escola, falando alto e rapidamente em chinês, enquanto ela chorava. Ela afirmou que parecia claro que ele estava tentando forçá-la a concordar com algo. Preocupada com a segurança de Brenda, a incentivou a procurar um advogado, que também começou a desconfiar de Robert. Mesmo diante das evidências, Brenda inicialmente não acreditava que seu tio pudesse estar envolvido. Para muitos, o motivo dos assassinatos ainda permanecia obscuro, mas a investigação revelou uma trama que deixou a comunidade chocada. A motivação por trás das ações de Robert começou a ser analisada e, inicialmente, foi atribuída a uma combinação de ciúme profundo e ganância. Quando ele chegou a Sydney, suas expectativas estavam altas, mas a realidade foi cruel. Ele enfrentava sérias dificuldades financeiras, uma situação agravada pelo fracasso de um restaurante que ele havia tentado abrir, o que se tornou um enorme peso sobre seus ombros. No entanto, o cenário de frustração financeira não era o único fator que pesava sobre Robert. Ele também apresentava uma imagem de si mesmo que não condizia com a realidade, afirmando ser um especialista em otorrinolaringologia na China, uma alegação que não encontrou respaldo em nenhuma evidência concreta. Sua tentativa de se posicionar como uma figura respeitada na área médica parecia ser mais uma fantasia do que uma verdade sólida. Em contrapartida, seu cunhado me representava tudo o que Robert desejava ser. Me era um empresário bem-sucedido, com uma carreira consolidada e uma estabilidade financeira invejável. A polícia acreditava que essa diferença de status entre Robert e mim estava se tornando um fator central no comportamento de Robert, que começava a ser consumido pela inveja. Ele não conseguia lidar com o sucesso de mim. Ao longo do tempo, essa inveja se transformou em um sentimento destrutivo. Robert ansiava ser reconhecido, respeitado e admirado por sua família, mas sentia que esse reconhecimento lhe era sistematicamente negado devido ao brilho de seu cunhado. Essa frustração e rancor começaram a tomar proporções cada vez mais graves, e Robert passou a acreditar que só conseguiria obter a admiração que tanto desejava se tomasse o controle da situação à sua maneira. A comparação constante com mim, seu sucesso crescente e a falta de reconhecimento por parte de sua família acabaram por desencadear uma espiral de emoções negativas e irracionais que, no fim, conduziram às suas ações fatais. O desejo de ser mais do que era, somado à constante sensação de ser eclipsado pelo sucesso do cunhado, se transformou em uma motivação tão forte e distorcida que Robert não conseguiu mais controlar seus impulsos e tomou decisões devastadoras. 3 anos e meio após os assassinatos, Robert foi finalmente levado a julgamento em dezembro de 2012. Entretanto, o processo foi atrasado devido à necessidade de análises adicionais de DNA. Somente em maio de 2014 o julgamento teve início. Desde sua prisão, em julho de 2011, Robert mantinha a declaração de inocência. Durante seu tempo na prisão, ele compartilhou detalhes reveladores com um colega de cela, que mais tarde os relatou à polícia em troca de uma redução de pena. Conhecido como Testemunha A, o informante afirmou que Robert confessou ter comprado o martelo usado no crime em uma loja de $2, ciente de que as câmeras de segurança do local eram falsas. Além disso, Robert teria mencionado um plano de plantar o DNA de um homem morto, retirado de uma funerária, na arma do crime. Contudo, apesar da insistência da testemunha para que revelasse a localização da arma, ela nunca foi encontrada. Acredita-se que, na manhã em que foi buscar Yang Feilin e Feng Qingju, Robert tenha descartado a arma ao longo do caminho. A equipe de defesa argumentou que seria impossível para uma única pessoa cometer os 5 assassinatos sem se ferir. Eles também questionaram as evidências relacionadas aos tênis ASICS tamanho 9,5, afirmando que várias pessoas poderiam usar esse modelo e que havia indícios de 3 conjuntos diferentes de pegadas na cena do crime, e não apenas um. Durante o julgamento, Brenda finalmente enfrentou as evidências contra seu tio e admitiu a dura realidade sobre o que ele havia feito à sua família. Sua identidade foi mantida em sigilo durante o processo. Em depoimento ao seu advogado, Brenda revelou informações ainda mais chocantes. Ela foi vítima de abuso sexual por parte de Robert em diversas ocasiões após os assassinatos, quando foi morar com ele e Kate. Os ataques se intensificaram, e a propriedade da família Lin, que deveria ser destinada a Brenda, passou a ser controlada por Robert e Kate. Robert chegou a expulsar Min e os pais de Kate da casa que Min havia adquirido para eles.
Esses fatos reforçaram a teoria de que Robert estava tão obcecado por Brenda que fez de tudo para garantir que ela permanecesse sob seu controle. Ele manipulou a situação para que ela não tivesse escolha a não ser morar com ele e Kate. Enquanto isso, a polícia continuava observando os movimentos da família por meio de câmeras instaladas na casa, acompanhando de perto a dinâmica entre eles. Robert foi acusado de manter interações com Brenda, que foram descritas como desconfortáveis por aqueles que estavam observando. No entanto, a polícia, após investigar as alegações, afirmou que, embora essas interações tenham gerado preocupação, não havia provas suficientes para classificá-las como abuso sexual. A situação gerou uma complexa rede de especulações e questionamentos, especialmente durante o julgamento, quando diversas testemunhas foram chamadas a relatar o que sabiam sobre os eventos que ocorreram antes e após os terríveis assassinatos. Em um momento particularmente impactante, o avô de Brenda, Young Fei Lin, prestou depoimento e revelou que certa vez, nas primeiras horas da manhã, ele viu Robert espiando o quarto de sua neta. Esse ato de espionagem deixou muitos presentes no tribunal inquietos e aumentou ainda mais a tensão no ambiente. No entanto, o impacto do testemunho foi limitado, pois o juiz, preocupado com a proteção da vítima e de sua identidade, tomou a decisão de que os jornalistas não poderiam divulgar nenhuma informação que pudesse revelar quem Brenda era. Ela foi mencionada unicamente como Senhorita AB ao longo de todo o processo legal, garantindo que sua identidade fosse mantida em sigilo, a fim de proteger sua privacidade e integridade durante uma fase tão delicada da investigação e julgamento. Apesar das evidências que surgiram, a mídia teve que respeitar essa restrição e se absteve de fazer qualquer menção direta à jovem. Assim, a figura de Brenda permaneceu oculta, mas sua história e a de sua família continuaram a ecoar por entre as paredes do tribunal, carregando uma carga de dor e tristeza que ressoaria em muitos corações por anos. A luta para dar voz a essas vítimas não se restringiu apenas ao julgamento, mas também ao impacto da dor emocional que os envolvidos precisavam enfrentar a cada novo desenvolvimento do caso. Após Brenda revelar ao tribunal os abusos sofridos, ela relatou ter recebido mensagens de sua tia Kate, que insistia que Robert era inocente e havia sido incriminado pela polícia. Brenda expressou sua profunda decepção com a postura de Kate ao lidar com as denúncias de abuso sexual reveladas em juízo. O primeiro julgamento foi interrompido quando o juiz declarou nulidade do processo, resultando no agendamento de um novo julgamento para agosto de 2014. No início do segundo julgamento, a promotoria apresentou uma narrativa perturbadora sobre a noite dos assassinatos. Segundo a acusação, Robert agiu movido por ódio intenso e amargura, matando 5 membros de sua própria família. Além do ciúme que sentia de mim, surgiu a teoria de que Robert nutria uma obsessão sexual doentia por Brenda, filha de mim. No entanto, o segundo julgamento também enfrentou interrupções quando o juiz adoeceu, adiando o processo por mais 6 meses. Em fevereiro de 2015, o terceiro julgamento começou sob a presidência de uma nova juíza. O processo durou 10 meses, mas o júri, após 19 dias de deliberação, não conseguiu alcançar um veredicto unânime, resultando em mais uma declaração de julgamento nulo. Durante esse período, Robert recebeu liberdade condicional após quase 5 anos detido sem condenação. Ele foi monitorado eletronicamente e voltou para casa, sendo recebido pela esposa, que expressou sua alegria por tê-lo de volta antes do Natal. Finalmente, em junho de 2016, teve início o quarto e último julgamento que se estendeu por 8 meses, concluindo em fevereiro de 2017. Dessa vez, o júri chegou a um veredicto majoritário de 11-1, declarando Robert culpado pelos assassinatos brutais de 5 membros da família Lin, incluindo 2 meninos de 9 e 12 anos. A acusação argumentou que ele foi motivado por ganância e ressentimento. Os pais de Kate e Min expressaram alívio com o veredicto, que encerrava uma longa espera por justiça. O tribunal descreveu os assassinatos como um episódio de violência brutal e premeditada, onde as vítimas foram atacadas em suas camas, enquanto dormiam ou ao serem despertadas do sono. A série de homicídios foi classificada como um ato de extrema crueldade e hediondez. Robert foi condenado por 5 acusações de homicídio. Em cada uma das acusações, ele recebeu a sentença de prisão perpétua. A juíza destacou, durante a sentença, a dor profunda e duradoura vivida por Brenda. Embora a legislação não permita que a sentença leve em conta o sofrimento adicional de um membro da família das vítimas, a juíza ressaltou o impacto devastador e o dano incalculável causado à comunidade,
que também foi considerado na decisão de impor penas de prisão perpétua. Robert foi condenado a 5 sentenças consecutivas de prisão perpétua, todas sem a possibilidade de liberdade condicional. Essa decisão marcou o fim de um capítulo sombrio e cruel, mas a história da família estava longe de ser encerrada. Anos após sua condenação, a identidade de Brenda, que até então havia sido protegida por uma ordem judicial, foi finalmente revelada ao público. Ela aceitou participar de uma entrevista exclusiva onde compartilhou sua dor e os horrores que viveu ao longo dos anos. Sua coragem foi admirada, mas a decisão de expor sua identidade trouxe à tona uma nova camada de sofrimento para alguém que, por tanto tempo, manteve sua privacidade. Embora as evidências contra Robert fossem irrefutáveis e a sentença irrevogável, Kate, sua esposa, ainda se recusava a acreditar em sua culpa. Ela continuava a descrever o homem com quem havia compartilhado a vida como alguém atencioso, gentil e incapaz de machucar sua própria família. Kate afirmava que a verdade estava distorcida, que o marido havia sido incriminado injustamente, mantendo sua visão inabalável da inocência de Robert, mesmo diante de todas as provas que o ligavam aos assassinatos. Sua lealdade e crença cega nele pareciam, para muitos, um sinal de uma mente desesperada para negar a realidade. Por outro lado, os pais de Kate e Min, que haviam sido testemunhas dos danos causados pela brutalidade de Robert, não compartilhavam da mesma visão. Para eles, não havia dúvida de que Robert estava exatamente onde deveria estar, atrás das grades, cumprindo a pena por seus atos indesculpáveis. Em declarações públicas, eles não hesitaram em expressar seu desgosto e indignação. Para eles, Robert não era mais um ser humano, mas sim um monstro, alguém que havia destruído não apenas a vida de sua própria família, mas também a confiança e a inocência de todos ao seu redor. Aquele homem não merecia compaixão ou perdão, e sua sentença era apenas um reflexo do mal indescritível que ele havia causado. A dor de ver uma família destruída de forma tão cruel nunca poderia ser apagada, e as palavras deles ressoaram com a força de uma verdade irrefutável. Em junho de 2020, Robert, em uma tentativa desesperada de reverter seu destino, apresentou um apelo contra as suas 5 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Ele buscava, de todas as maneiras, uma segunda chance, um erro no processo, ou qualquer tipo de brecha legal que pudesse permitir sua libertação antecipada. O apelo foi uma tentativa de desafiar a justiça que lhe foi imposta, uma luta sem esperança contra as evidências esmagadoras que haviam garantido sua condenação. Ao longo dos meses, a expectativa de um novo julgamento pairou sobre ele, mas a solução final estava se aproximando, como uma sombra prestes a se concretizar. Em 2021, o Tribunal de Apelações Criminais de Nova Gales do Sul se debruçou sobre o caso mais uma vez. No entanto, em um ato surpreendente pela rapidez e falta de contestação, os juízes tomaram sua decisão. O tribunal deliberou por apenas 10 minutos, uma duração surpreendentemente curta para um caso tão grave e complexo. A razão para essa rapidez, contudo, estava clara: não havia base suficiente para questionar as sentenças anteriores. Não havia dúvidas no tribunal sobre a culpabilidade de Robert, nem qualquer argumento que merecesse uma revisão profunda ou um novo julgamento. Quando a decisão foi anunciada, ficou evidente que Robert não conseguiria escapar da sentença que lhe fora imposta. O Tribunal de Apelações rejeitou seu recurso de forma definitiva, deixando claro que o caso estava encerrado. A resposta judicial foi tão direta e incisiva quanto a violência que ele causou, e a justiça foi reafirmada de maneira firme e irrefutável. Robert, mais uma vez, viu qualquer esperança de liberdade desmoronar diante da realidade do que ele havia feito e da dor irremediável que ele causou. Assim, suas tentativas de escapar das consequências de seus atos foram encerradas, e ele ficou finalmente, de forma permanente, onde a sociedade acreditava que ele deveria estar, preso, sem qualquer chance de uma nova vida fora das grades. Em suas entrevistas emocionantes, Brenda Lynn compartilhou o quanto ainda está dedicada a reconstruir sua vida, após a tragédia que mudou seu destino para sempre. Ela falou com profunda gratidão sobre a incrível família que a apoiou incondicionalmente, ressaltando que, sem eles, ela não seria a pessoa forte e resiliente que é hoje. Brenda expressou uma eterna gratidão à comunidade que se uniu de maneira extraordinária para ajudá-la nos momentos mais sombrios de sua vida. O apoio que ela recebeu foi fundamental para que ela encontrasse forças para seguir em frente, e ela se sente verdadeiramente abençoada por essa rede de solidariedade. Com o coração cheio de emoção,
Brenda afirmou que uma das formas mais significativas de honrar a memória de sua família é continuar vivendo de acordo com os valores que eles lhe ensinaram. Ela acredita que a melhor maneira de fazer isso é continuar realizando as coisas que sabe que sua família gostaria que ela fizesse, mantendo o legado deles vivo em cada passo que dá. Além disso, Brenda tem o sonho de, no futuro, usar a sua própria experiência de superação para ajudar outras pessoas que estejam passando por momentos difíceis, retribuindo todo o apoio e amor que ela recebeu ao longo dessa jornada. Ela acredita que, apesar da dor, sempre há uma maneira de fazer o bem e de transformar a tragédia em algo positivo, e essa será a missão que ela levará adiante para o resto de sua vida. E, se você também se inspira na força e na coragem de pessoas como Brenda, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like, compartilhe nos comentários o que você achou desse vídeo. Claro, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. O seu apoio faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo histórias poderosas e inspiradoras. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.